Fala, meu povo, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo sobre a escatologia bíblica. Bom, para você que não me conhece, eu sou o pastor e professor Ioséias, e é uma alegria imensa mergulhar com vocês em um tema central dos evangelhos, o já e o ainda não do reino de Deus. Nós estamos começando mais um trimestre de estudo sobre a escatologia bíblica e agora entrando no Novo Testamento. Vamos nos debruçar sobre a escatologia nos evangelhos durante esse trimestre e abordaremos os ensinos do nosso Senhor Jesus acerca do que caracterizam os últimos dias e como isso fortalece ainda mais a nossa fé. Quando se fala em escatologia, muitos imaginam cenários distantes, eventos misteriosos, cronologias difíceis de decifrar. Trata-se, porém, de um campo cercado por muitas especulações, mas, às vezes, marcado por exageros. No entanto, a Escritura, especialmente nos Evangelhos, conduz a temática por outro caminho. O ponto de partida não está no fim, mas no início do ministério de Jesus. E o que ele anuncia não é um enigma, mas uma realidade. O reino de Deus chegou. Essa proclamação altera a falsa impressão da época. A expectativa messiânica dos judeus, antes moldada por anseios políticos e nacionalistas, é agora confrontada por algo mais profundo. O reino não vem como domínio territorial imediato, nem como libertação meramente externa e política. Ele chega na pessoa do rei, em sua obra e em sua missão de redenção primeiro. Então, compreender o reino de Deus, portanto, não é um detalhe secundário. É a partir daí que se entende a história, o propósito da igreja, a esperança futura e todo o plano de Deus. Sem essa base, a escatologia perde o chão e se transforma em especulação. Então se prepare para que, a partir desse estudo, sua fé seja fortalecida, sua compreensão bíblica sobre a soberania e o governo de Jesus seja ainda mais ampliada e você perceba o reino de Deus como uma realidade presente e futura que transforma tudo ao nosso redor. No tópico 1, vamos falar sobre o reino como uma boa notícia. Imagina aí um mundo mergulhado em trevas, que é exatamente a realidade onde estamos, onde o pecado e a morte reinam. As pessoas vivem sob o peso da culpa, da doença e da opressão. De repente, uma voz poderosa ecoa, não com ameaças, mas com uma mensagem de esperança. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a boa notícia que Jesus traz. Uma mensagem que não apenas anuncia um novo governo, mas que liberta, cura e transforma vidas. É a história de como a chegada do rei abala o domínio do pecado, também da morte e de Satanás, inaugurando uma nova era de restauração e esperança. O anúncio feito por Jesus não começa com uma ameaça, mas com um convite. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Lá em Mateus 4,17, por exemplo. Em Marcos também, no capítulo 1, versículo 15, essa mensagem é chamada de evangelho, boa notícia. E isso não é um mero detalhe. O reino, na verdade, não chega como opressão, mas como libertação. Algo estava sendo confrontado. O domínio do pecado, a realidade da morte e a atuação de Satanás. Era isso que estava sendo derrotado para que pudéssemos ser libertos. E tudo isso começa a ser plenamente abalado pela presença de Jesus. Sua vida, seus milagres, sua morte e ressurreição. Cada etapa revela que um novo governo está sendo estabelecido. Um governo não visível aos olhos humanos, mas real em seus efeitos. Pessoas transformadas, vidas restauradas e corações regenerados. O arrependimento, então, não é uma condição para que o reino venha. Ele já veio. O arrependimento é a resposta, é uma mudança de direção, uma reorientação completa da vida diante dessa nova realidade. Em Atos 2, versículo 38, isso também aparece de forma clara. É necessário voltar-se para Deus, reconhecer o senhorio de Jesus e abandonar o antigo domínio. E a fé é a porta. Romanos 1, versículos 16 e 17, lembra que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Pela fé, o homem é unido a Jesus. E assim participa do seu reino. Não apenas como expectativa futura, mas como experiência presente. Há uma restauração em andamento. Começa no interior, na regeneração, mas não termina ali. Caminha conosco até a glorificação. Assim mesmo, diante e em meio ao caos do mundo, há um rei governando. Essa é a boa notícia. Nada está fora do controle. A história não caminha ao acaso e nem guiada pelo caos, mas pelo poder do Senhor. E aí, diante dessa boa notícia do reino de Deus, nossa vida tem sido verdadeira resposta de arrependimento e fé, permitindo que a soberania do Senhor Jesus transforme nosso coração, nossa conduta e nossos relacionamentos? Como que essa verdade do Evangelho pode nos animar, nos impulsionar a viver como cidadãos do reino?
manifestando aqui os valores e a esperança do mundo que virá já naquilo que compartilhamos no dia a dia. No tópico 2, vamos ver a escatologia como uma esperança. Imagine um viajante em uma longa jornada, enfrentando tempestades e desertos, mas com a certeza de que um destino glorioso o aguarda. Essa certeza não elimina as dificuldades do seu trajeto, do seu caminho, mas as ressignifica, dando força para prosseguir. Assim é a vida cristã, marcada pela tensão entre o já e o ainda não do reino de Deus. Já experimentamos a presença de Jesus, a ação do Espírito Santo, mas ainda aguardamos a plenitude da sua manifestação no reino vindouro. É a história de uma esperança que não nos afasta da realidade, mas nos impulsiona a viver com propósito, perseverança e amor, sabendo que o mal não terá a palavra final. Já degustamos hoje o reino que virá no futuro. A história aqui não é um ciclo vazio, não gira sem propósito. Há uma direção, há um fim determinado por Deus. O reino de Deus revela isso com muita clareza. Ele já está presente, operando por meio de Jesus e do Espírito Santo na vida da igreja, mas ainda aguarda sua manifestação plena, quando o Senhor vier em glória. Essa tensão entre o já e o ainda não molda a vida do crente. De um lado, há sinais concretos dessa presença. O evangelho transforma, o pecado perde domínio, as vidas são alcançadas e a igreja se levanta como testemunha do poder e da ação do Espírito Santo. Por outro lado, o mundo ainda carrega marcas profundas da queda. Há muita injustiça, sofrimento, imperfeições, vários manifestos de corrupção. Então, o reino está aqui, mas ainda não em sua totalidade, não plenamente manifesta a toda a humanidade. Esse equilíbrio protege-nos contra extremos, como o triunfalismo, que espera a perfeição imediata e ignora a realidade do pecado ainda presente, e também do pessimismo, que vê apenas decadência e esquece que o Rei Jesus já está reinando. O Salmo 103, versículo 19, afirma que o Senhor estabeleceu seu trono nos céus e seu reino domina sobre tudo. Também há uma promessa firme em Apocalipse 11, versículo 15, que aponta para o momento em que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Dessa forma, o desfecho não é incerto. O mal não terá a palavra final. Essa certeza produz esperança, e uma esperança fundamentada na fidelidade de Deus. Diante das tribulações, essa perspectiva faz toda a diferença na nossa vida. Romanos 8,18 nos lembra que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória futura. Há um peso de eternidade que redefine a dor atual e não a elimina, mas a ressignifica. Assim, a esperança escatológica não afasta o crente da realidade. Pelo contrário, o impulsiona, leva à perseverança, ao amor e ao compromisso com o Evangelho. Agora pense, você tem vivido na tensão do já e ainda não do reino de Deus, permitindo que a esperança escatológica ressignifique suas dores e te impulsione a um compromisso maior com o Evangelho? Como que essa certeza do governo de Jesus te capacita a perseverar em meio às dificuldades, sabendo que a história caminha para um desfecho glorioso? Outra resposta que você precisa dar a si mesmo, mediante reflexão. E no tópico 3, vamos então estudar Jesus como o mestre da história. Para encerrar nosso exercício imaginativo, pense no maestro regendo uma orquestra complexa, onde cada instrumento, cada nota, cada pausa contribui para uma sinfonia perfeita. Mesmo que algumas notas pareçam dissonantes ou fora de lugar, o maestro tem o controle total e o propósito final da melodia. Assim é Jesus, o mestre da história, que governa cada evento, cada detalhe, conduzindo tudo para a consumação do seu reino. É a história de como a soberania de Cristo se estende sobre o tempo, trazendo segurança e propósito em meio ao caos, e revelando que nada escapa ao seu controle. Como nós vimos, a história não se desenrola de forma desordenada. Há um Senhor conduzindo cada evento, cada detalhe. Jesus não apenas participa da história, ele a governa. Em Lucas 17, versículos 20 e 21, ao responder aos fariseus, ele corrige expectativas equivocadas que eles tinham. O reino não depende de estruturas humanas para existir. Ele se manifesta onde Jesus reina, no coração transformado, na vida da igreja, na ação do Espírito Santo. É invisível aos olhos humanos, mas evidente em seus frutos. E essa mesma autoridade se estende sobre toda a história da humanidade. Filipenses 2, versículos 10 e 11, aponta para o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não há exceção, não há resistência final. O domínio de Jesus será plenamente reconhecido. Em Efésios 1:11, ainda reforça que tudo acontece conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade.
Nada escapa, nem mesmo os eventos que parecem caóticos ou sem sentido. Tudo tem uma direção e um propósito. Isso nos traz segurança. O Salmo 31, versículo 15, ainda declara: os meus tempos estão nas tuas mãos. Não apenas o futuro distante, mas o presente imediato. E então, o temor perde força, a ansiedade cede espaço à confiança. O amanhã desconhecido para nós não é incerto para Deus. Ele é o alfa e o ômega, como Apocalipse 1, versículo 8 diz. Aquele que conduz tudo até a consumação, debaixo do seu poder e do seu governo. Por fim, como nós temos vivido? Temos confiado plenamente em Jesus como realmente o mestre da história, entregando a ele nossos tempos, como o Salmo nos ensina, e permitindo que sua soberania guie nossos passos? Como que essa certeza que nós devemos ter de que ele governa todas as coisas realmente gera em nós libertação de temor, da ansiedade e nos capacita a viver com confiança e propósito em cada dia da nossa vida? Vamos concluir nossa reflexão de hoje pensando um pouco sobre isso. Ao chegar a esse fim do nosso estudo sobre o reino de Deus nos evangelhos, o já e o ainda não desse reino, vimos que o reino de Deus anunciado por Jesus e inaugurado em sua obra permanece como a realidade central da mensagem dos evangelhos. Ele já está presente, operando por meio do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja, e ao mesmo tempo aponta para um futuro glorioso, ainda a ser plenamente revelado. Então a escatologia deixa de ser um campo de especulação e se torna uma verdade prática, que transforma e molda o nosso presente, sustenta o nosso futuro e dá sentido à nossa caminhada. A esperança do crente não está em circunstâncias, nem em previsões humanas, está no Rei Jesus, aquele que veio, que reina e que voltará. E enquanto esse dia não chega, a vida da igreja segue como um testemunho vivo desse reino, que é presente, atuante e segue avançando através de nós. Que essa verdade tão maravilhosa e poderosa possa nos trazer paz, confiança e um renovado senso de propósito em nossa caminhada de fé. E que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.